Sejam bem-vindos. Eu sou Fananime e esta é a página Balada Anime. Se ficou interessado, clique para poder interagir com a página e as publicações de imagens e vídeos rendendo a BA. E não esqueça, não tem perdão deixar a hashtag Balada Anime inacreditável. O Zé Cotoco do bolo disfarçando a feiura da direita com Nosferatu no Banco Central. Essa história começa desde quando era criança. Eu assistia vários animes, entre eles Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Sailor Moon, Ichigo 100%, entre outros. Assim, desde criança, eu estudei para ser um mangaka, estudei coisas dos bastidores para a criação de um manga ou comic japonês. Posso dizer que a coisa mais interessante e demorada é a criação de personagens. Nela eu utilizo 3 meios para esse fim: os lados políticos, esquerda e direita, a astrologia dos 12 signos do zodíaco e os elementos da natureza na personalidade humana. Em outros mangas, todos os mangakas têm um modo único que utilizam energia espiritual. No Yu Yu Hakusho, que no Dragon Ball Cosmos, no Saint Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco, Chakra no Naruto, entre outros. Antes que critiquem isso, essas habilidades mágicas refletem um pouco da personalidade de cada personagem, mas nem sempre é assim. Então, quando publiquei o primeiro e único capítulo da minha história, Livro dos Astros Cruzelos, uns 6 anos atrás, os Zé Cotoco do bolo começaram a imitar modo dos meus personagens únicos de política de direita. Mais especificamente um personagem do rascunho da minha história que é baseado no Nosferatu, vampiro, e eles se identificaram tanto com o perfil dele que queriam ser essa coisa horrenda e hedionda de tão feia. Mas e ser meio malandro, novo, já tão na meia idade, 30 anos, essas eternas promessas. Já adianto que é um shounen de luta e ele perde no primeiro capítulo. Tão fazendo essa festa toda à toa, kkkk. Não espero nada menos desses nem tão estranhos e bizarros. Tem tantos personagens para eles gostarem e querem logo ser ele do meu rascunho. Eu deixo bem grande avisando várias vezes que é um rascunho e eles ignoram por estupidez e interesse próprio. Provavelmente nunca ouviram falar sobre o Nosferatu, mas o problema é que essa história tem 6 anos e hoje eles esqueceram que imitam esse personagem. Lembrando que a história é só um rascunho e eu pergunto até onde isso influenciou na política brasileira. No meu bairro foi bastante. Eles já esqueceram do personagem. Eu pergunto da onde eles tiraram essa teoria da esquerda contra a direita que dizem no meu bairro para o Brasil que eles falam tanto sem ser da minha história de ficção, ou seja, que não existe economista influente que eles usam como base apenas. Antes era só a briga do PT e PSDB, pode pesquisar, mas eu respondo do rabo deles, pois não lembram desse tipo de texto como base de estudo no Brasil. Quando estudei sobre o tema foi sempre com a política de outros países. Esse termo foi criado na França na briga das famílias nas assembleias que sentava em lados opostos, girondinos no lado direito e jacobinos no lado esquerdo, e tornei isso compatível com a criação de personagens para mangas e comics. Isso que eles estão dizendo é ridículo. Por exemplo, você não pode colocar o Nosferatu de presidente do Banco Central a menos que você esteja completamente louco ou querendo quebrar a economia, óbvio. Nesse caso, isso pode causar um efeito bolha na economia, gerando sucessivos calotes. Assim,
Isso é muito grave e não é brincadeira para esses retardados nem querendo soltar estalinho ou biribinha para dar risada. Então, como já estudei política, criei essa teoria para utilizar em novels ou manga. Meu sonho de criança era criar um manga, por isso estudei a vida toda e a criação de personagens utilizando lados políticos somente da esquerda e direita. Os 12 signos do zodíaco e também elementos da natureza. Por isso, sempre que você ouvir falar de esquerda e direita ou signos do zodíaco, é bem provável que eles tiveram uma inspiração ou foram baseados nem que só um pouco no meu jeito de fazer análise de personalidade nesse rascunho do primeiro capítulo da minha história. A minha intenção era criar personagens para minha história e não fazer um velho caduco ficar fazendo teorias absurdas sem base nenhuma. Quando comenta sobre esse assunto dizem besteira como política de cima, baixo, lado, triângulo, quadrado, Hadouken e qualquer merda que eles dizem. Chega ao ponto de até querer brigar na rua, por isso eu me isento de culpa nisso, pois é um rascunho e não posso impor a maneira que a pessoa entende essa história. Fiquem tranquilos que o tanto de briga que essa história já gerou não vou mais publicar nada dela, só talvez uma atualização do primeiro e único capítulo que ainda vai ser rascunho, pois tenho que terminar o livro inteiro para não ser mais isso. E o que me impressiona mais e faz eu ter certeza que ninguém irá me fazer comentários desse tipo é o número de pessoas que não entendem de economia e escutam essas baboseiras sem sentido e dizem coisas piores.